Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Sou José Benito, professor de História, criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições, provocações que eu faço aqui. Como um espaço de debate mais importante para mim é a sua opinião, então ao final do vídeo, se você tiver algo a acrescentar, a criticar, faça nos comentários, eu tento responder a todos. Antes de mais nada, se você puder prestigiar, apertar o polegar para cima, curtir o vídeo, isso é importante para a gente. Se ao final do vídeo você não gostar, você vai lá e desaperta o polegar, não tem problema, mas já deixa apertado o polegar para cima. E se você gosta dos nossos vídeos, acompanha os nossos debates ou quer acompanhar, feitos com uma periodicidade mais ou menos semanal, se inscreva em nosso canal. Aperte em inscrever-se, vai estar inscrito. E aí, se você ativar o sininho, você recebe notificações toda vez que a gente lançar um vídeo. Bom, a ideia aqui hoje é, mais uma vez, como em vários vídeos a gente já fez aqui, usar números e dados oficiais do governo para tentar desmascarar as razões de problemas que a gente enfrenta. A gente está passando por uma situação, por uma crítica econômica e social, que se soma a uma crise pandêmica, que se arrasta, a pandemia se arrasta muito por conta do descaso, para dizer o mínimo, do governo, e tem uma crise econômica social que está por aí, agravada pela pandemia, mas causada não só por ela, ou não principalmente por ela. Todo mundo aqui está cansado de ver gente catando lixo no meio da rua, com carrinho de compra, com saco, famílias inteiras. Todo mundo aqui se assusta ao ver na televisão pessoas na fila para pegar resto de osso, de comida em frigoríficos, isso e outras coisas, um desemprego enorme. E por mais que as redes de TV tentem nos mostrar um lado mais dourado desse quadro, né, ativando o nosso empreendedorismo, a gente vai mostrar aqui que isso é uma tragédia econômico-social causada por uma opção preferencial pelos mais ricos, uma opção preferencial pelo rentismo, pelo capital financeiro, feito pelo governo, principalmente pelo governo federal, que não tem política pública para essa galera, para boa parte da população, que ou passa fome, ou está desempregada, ou ambas as coisas, ou está numa situação muito difícil. É uma opção preferencial pelos ricos que o governo faz, abençoada inclusive pelas redes de televisão, que eles gostam de dizer que são inimigos, mas não são nada. As redes de televisão, os grandes jornais, são parceiros do governo nessa política econômica da opção preferencial pelo capital financeiro. Então o que eu vou fazer aqui hoje é usar números oficiais para mostrar essa minha tese, para demonstrar essa minha tese, porque os números, quando questionados de maneira correta, que eu pretendo fazer aqui, não mentem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer à Auditoria Cidadã, que é uma entidade sem fins lucrativos, que estuda as contas públicas, gente que dedica seu tempo, aposentados, servidores da ativa, advogados, gente das mais variadas formações, que dedica seu tempo a analisar as contas públicas e, em particular, analisar as contas da dívida pública, que é o principal gasto da União, do governo federal. Agradecer principalmente ao companheiro Paulo Lindsay, do IBGE, que é das pessoas mais devotadas nessa questão da dívida pública e que vive aqui trocando com a gente informações que auxiliam o nosso canal. Outra coisa, nem eu aqui, nem ninguém da Auditoria Cidadã é contra, a priori, a dívida pública. Dívida pública são instrumentos de gestão do Estado que são usados no mundo todo. Ninguém é contra a dívida pública, nem ninguém acha que a dívida pública é, naquela análise tosca williamboniana, de que a dívida pública é como a dívida de uma dona de casa, que eu tenho que pagar. Não é nada disso. Dívida pública, repito, é um instrumento de gestão do Estado e ela está ali para ser usada. É dinheiro que eu pego emprestado para fazer investimento e que eu vou rolando. Enfim, a ideia não é pagar a dívida pública o tempo todo, é usar como um instrumento de reserva e de fomento da economia. Isso não acontece no Brasil. A dívida pública no Brasil ela é uma dívida estéril, e é isso que a Auditoria Cidadã critica, e é isso que a gente vai tentar mostrar aqui. Os números que eu vou usar são números do Tesouro Transparente, fornecido pelo companheiro Paulo da Auditoria Cidadã, e do Ministério do Planejamento. Então são números oficiais. E com esses números eu vou tentar deixar claro a opção preferencial pelos ricos e pela inação no que se refere à falta de ação, no que se refere a resolver as questões sociais do governo. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar sempre tendo um referencial gasto com a dívida pública, porque esse é o dinheiro mais estéril, e porque ela é o maior gasto da União. O governo federal está propondo gastar alguma coisa, orçou nesse ano, um gasto da ordem de 4 trilhões e 300 bilhões de reais, mais ou menos, e mais da metade desse gasto está previsto, vai ser gasto, acho que 2 trilhões e 300, vão ser gastos, se tudo for, se o orçamento for executado, vai ser os gastos com dívida pública. O governo gastou em 2020, no ano passado, com dívida pública, só com juros e encargos,
346 bilhões, é isso mesmo, 346 bilhões, 844 milhões, 570 mil, 445 reais. Isso foi o gasto com juros, é aquele capital, é a remuneração do capital. Isso é gasto normalmente em cash. Além disso, o governo usa o termo amortizou, mas amortizar é quando você diminui, né? Quando você tem uma dívida, se você amortiza, você sabe disso, é quando você diminui essa dívida. Ele chama de amortização, na verdade, é a troca de dívida. Eu tenho uma dívida para vencer, negocio no mercado e mudo o papel. É claro que quem muda a dívida, se você vai num banco para alongar a sua dívida, você vai ter que dar algo em troca. Ou uma taxa de juros, se estiver numa situação de baixa, o banco não vai alongar sua dívida à toa. Então, o governo chama isso de amortização, que é um termo errado. No ano passado, o governo gastou 1 trilhão 36 bilhões, pode parecer absurdo, mas é isso mesmo, 1 trilhão 36 bilhões 854 milhões 567 mil 901 reais em amortização. Então, no passado, entre amortização e juros, o governo gastou algo em torno a 1 trilhão 390 bilhões de reais. Os gastos em 2021, a gente falou de 2020, em 2021 estão previstos de ser da ordem, como eu tinha dito, de 2 trilhões 230 bilhões de reais, só com dívida pública. Isso é um gasto quase de 60% de tudo que a gente arrecada no país, isso é gasto com dívida pública, e a esmagadora maioria desse dinheiro não é revertido em investimentos. É um dinheiro que vai para quem tem dinheiro, para quem tem capital aplicado. A classe média tem alguma coisa? Sim, mas o grosso não é a classe média, né? É o sistema bancário que ganhou no começo da pandemia. A gente vai lembrar aqui, na semana que a pandemia foi declarada, o primeiro setor a ganhar dinheiro do governo foi o sistema bancário, que ganhou algo em torno a 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Veja bem, apesar da lógica William Bonner, né, que diz que não precisamos pagar a dívida pública, entre 2019 e 2020, o governo viu aumentar a sua dívida pública, se você pegar os números oficiais, em 343 bilhões de reais. Vocês viram quanto a gente pagou em 2020? Mais de 1 trilhão e 300 bilhões, e mesmo assim a dívida pública aumentou em 343 bilhões de reais. Deve ser essa amortização que não amortiza nada. Já em 2021, lembra, o governo está esperando pagar 2 trilhões 320 bilhões, né? Pois até junho, meio do mês, o governo já pagou mais de 105 bilhões em juros, olha que beleza, em remuneração da dívida. Em amortização, ele já pagou mais de 903 bilhões 857 milhões 727 mil reais. Está dando uma média, se o governo pagar tudo que ele tem que pagar de dívida pública até o final do ano, que ele previu pagar como despesa da União, ele vai pagar em média por dia 6,1 bilhão de reais. Isso vai por dia para o mercado financeiro, se ele empenhar e pagar todo esse orçamento previsto. 6,1 bilhão de reais quer dizer o seguinte: se o governo pegasse esse dinheiro da dívida pública, só 7 dias desse dinheiro, 7 dias e meio desse dinheiro, não pagasse a dívida pública, ele com 7 dias e meio ele conseguiria pagar o auxílio emergencial nessa nova fase. Ele vai gastar 44 bilhões, ele está chorando. Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. 7 dias e meio ele pagaria o auxílio emergencial, os 44 bilhões que ele não quer pagar. O problema da dívida pública é que ela é a única despesa que está solta. Todas as outras despesas do governo, e por isso que a gente diz que ela é prioritária, é a única despesa que o governo pode gastar o que ele quiser. Inclusive a Constituição brasileira prevê isso, é muito ruim. A Constituição de 1988, ela abriu essa brecha para o mercado financeiro, claramente. No seu artigo 166, parágrafo 3º, inciso 2, a linha B, ela diz que a Constituição diz que o governo só pode criar despesas se houver previsão de receitas, com exceção da dívida pública. A dívida pública permite que o governo orce e depois veja como vai pagar. Então o governo ele tem um cuidado enorme para gastar com a escola do seu filho. Ele só pode criar uma nova escola se ele disser de onde vai sair o dinheiro, o aumento do médico que está na linha de frente, a pesquisa, tudo ele tem que dizer onde tem que ter dinheiro. A dívida pública não. Ele pode criar a despesa e depois ele vê de onde tira. E como ela é a primeira despesa que tem que ser paga, porque ela não é despesa primária, o governo tem que priorizar, porque ele te vende a lenda William Bonniana, que ele tem que pagar a dívida, e ele, nem nenhum governo nunca vai pagar a dívida.
ele te vende a lenda de que ele precisa cortar no osso, na pele, para pagar essa dívida. Então, ele é a única despesa livre para crescer o que der e as outras que se adequem. Saúde, educação, ciência e tecnologia, pesquisa, tudo isso se corta, tudo isso precisa ter uma fonte geradora, ou seja, quanto o governo vai arrecadar para ele gastar com essas coisas, dívida pública não. Até abril de 2021, de cada R$10 que o governo federal gastou, R$6,10 ele gastou com dívida pública, 61%. Então, é bem sério, é óbvio que essa é a prioridade, é óbvio que essa é a tarefa do grande Paulo Guedes. Bom, todo mundo sabe, quem acompanha meu canal, que eu sou da área de Ciência e Tecnologia, estou aqui com a camiseta do SOS Ciência e Tecnologia, além de ser professor de História. E a gente acompanha, eu estou na área há muito tempo, os institutos de pesquisa, que fazem pesquisa de ponta, vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que dependem do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem um histórico que não começa nesse governo, mas se agrava muito dos governos Temer para cá, tem um histórico de pires na mão, de precisar de dinheiro e ter uma fatia muito pequena do orçamento. Historicamente, em média, a área de ciência e tecnologia tem menos de 0,30% do orçamento da União. É um dinheiro pouquíssimo. E ano passado foi o índice percentual mais baixo em 20 anos. A gente teve 0,17% do orçamento da União. Isso quer dizer que toda pesquisa e toda unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia contou com 0,17% de recursos da União para fazer pesquisas nas mais variadas áreas, para fazer o monitoramento de satélites na Amazônia, para fazer pesquisa da biodiversidade também no Centro-Oeste, em Manaus, em Belém, para guardar a memória da ciência brasileira, para fazer observações sismológicas e celestes, para investir em pesquisa no controle de desastres. Todas essas áreas e outras ficaram restritas a 0,17% do orçamento. Esse dinheiro também tem que dar conta de formar novos quadros, de manter pesquisa. Se o presidente da República, se o governo do presidente da República adora apertar o ministro de Ciência e Tecnologia, dizendo: temos vacina, cadê as pesquisas de CT, cadê os remédios? Se ele adora tanto apertar, por que ele não libera dinheiro para essas pesquisas? 0,17% do orçamento quer dizer o seguinte, que a gente vai ter esse ano é o mais baixo, não sei se falei ano passado, mas corrigindo, 6,011 bilhões de reais para dar conta de toda a ciência e tecnologia brasileira. Ou seja, a gente vai ter para dar conta de um ano, de vários institutos de pesquisa, de várias pesquisas relevantes para a ciência e tecnologia brasileira, menos de um dia de gasto com a dívida pública. A ciência e tecnologia brasileira, todo mundo quando está botando vacina no braço está dizendo viva a ciência, saiba que a ciência e tecnologia brasileira, os institutos de pesquisa, eu não vou entrar ainda na educação, que também fazem ciência, as universidades, as IFES, mas os institutos de pesquisa, quando você diz viva a ciência, saiba que o governo gasta com eles menos do que ele gasta em um dia com o serviço da dívida pública. Vamos entrar agora em educação. Em educação, o orçamento da União está caindo desde 2020, desde 2019, de forma assustadora. Esse orçamento, em 2019, foi de 88 bilhões. 88 bilhões. O orçamento da educação brasileira, que tem que dar conta das universidades e das pesquisas nas universidades. As universidades são, assim como a estrutura de ciência e tecnologia pública, as universidades públicas é quem faz ciência, é quem forma a mão de obra nesse país, de extrema qualidade. A gente viu as pesquisas da Universidade Federal de Pelotas, a gente vê pesquisas desenvolvendo tecnologia em várias IFES, em várias universidades de todo o Brasil inteiro. O orçamento da União, que não dá conta só das universidades, não. Eu estou falando de dinheiro que vai para a educação como um todo. Ele tinha, em 2019, 88 bilhões de reais. Mais de 88 bilhões de reais. Em 2020, caiu para 82 bilhões de reais. Isso a dívida pública aumentando. 82 bilhões de reais. E em 2021 está previsto que se gaste com educação pública a nível do governo federal 74 bilhões de reais. E o governo quer diminuir esse valor, só que tem as verbas que ele não pode mexer. 74 bilhões de reais quer dizer que o governo gasta com educação, investimento em pesquisa, investimento em universidade, investimento em desenvolvimento das políticas de ensino desse país, ele gasta menos que 12 dias do gasto previsto com a dívida pública para esse ano. E para terminar, a saúde. O governo, ano passado, teve que colocar mais dinheiro na saúde. Estamos no meio da pandemia. Ano passado, o governo executou, por isso que a saúde não serve muito na lógica do tá orçado, que gasta,
que ele gastou para além do orçamento, ele gastou em torno de 160 bilhões de reais com a saúde. Esse foi o executado. Ou seja, foi uma necessidade. Se gastou mais porque tem pandemia. Nesse ano, o governo parece que esqueceu que tem a pandemia e previu para a saúde no orçamento 125 bilhões de reais. Ou seja, o governo está prevendo 35 bilhões de reais a menos do que ele gastou no passado. Porque saúde não é prioritária, ainda mais no meio da pandemia. A gente precisa pagar a dívida pública. E essa dívida pública não é usada para abrir um hospital, para abrir uma escola, para fazer pesquisa. Ela é só dívida pública. Essa é a crítica que a gente faz e que a Auditoria Cidadã faz. E o governo ainda cortou o orçamento da União do que tinha sido previsto. Quando você faz o orçamento, o Congresso discute, coloca novas verbas, e das novas verbas colocadas na saúde pelo Congresso, dizendo qual é a fonte, porque é a única despesa do governo que não precisa dizer qual é a fonte, é a dívida pública, mas as pessoas colocaram, os parlamentares colocaram suas emendas, o governo cortou das emendas que foram colocadas mais 2 bilhões de reais para a saúde. Então a gente vai ter na saúde esse ano, se nada mudar, 25 bilhões, 35 bilhões de reais a menos do que o ano passado. E os cortes na saúde, por exemplo, esse último corte, esse último veto do governo, dá conta, por exemplo, de cortes de pesquisa em instituições de médicas de CIT como a Fiocruz, da ordem de 10 milhões. 3 pesquisas da Fiocruz sobre doenças, das mais variadas, perderam 10 milhões de reais. Porque o governo diz que precisa arrancar dinheiro de tudo quanto é canto. Não tem 44 bilhões para pagar o auxílio emergencial, essa mixaria que não chega a 300 reais. Vai cortar 35 bilhões na saúde, uma saúde que já não tem dinheiro, que já caminha, e a saúde pública que está nos salvando, vamos ter claro, é o sistema público de saúde. Não tem dinheiro para enfiar na ciência e tecnologia, que é a ciência e tecnologia a porta de saída de qualquer país do mundo para as crises sanitária e econômica. Eu preciso ter desenvolvimento científico e tecnológico para gerar recursos no futuro, e o governo faz uma opção por não investir nessa área, não investir em ciência e tecnologia, e nós sermos um país cada vez mais dependente da monocultura agrária, que também tem tecnologia, que também está perdendo dinheiro. As instituições públicas de pesquisa em CIT que investem no agronegócio estão perdendo dinheiro também. O governo corta 35 bilhões para a saúde, o governo corta de 2 anos para cá mais de 14 bilhões para a educação, o governo investe a mixaria de 6 bilhões de reais para todo o sistema público de ciência e tecnologia, enquanto ele gasta por dia 6 bilhões, 110 milhões de reais com a dívida pública, enquanto ele pretende gastar 2 trilhões e 34 bilhões de reais até o final do ano, no meio de uma pandemia, com o povo com fome, com o povo desempregado, com as fábricas fechando, com as lojas fechando. Gastar 2,34 bilhões com dívida pública. É vergonhoso o auxílio que foi dado ao trabalhador e à trabalhadora, é vergonhoso o auxílio que foi dado à pequena e média empresa, é vergonhoso o investimento público em pesquisa, desenvolvimento, é vergonhoso o investimento público em educação dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos parentes, é vergonhoso o investimento público em saúde. Um país que não investe em saúde, que não investe em educação, que não investe em ciência e tecnologia, que corta todos esses investimentos para gastar, esse sim um gasto vazio em dívida pública, fez uma opção preferencial pelos ricos. A gente precisa mudar essa chave. E mudar essa chave não é só tirar o desumano que está na presidência da República, é mudar essa lógica econômica que tentam nos vender como a única certa. Inclusive aqueles que se dizem inimigos de Bolsonaro, mas que na hora de tirar o dinheiro do povo e colocar na poupança de meia dúzia, estão juntinho com Jair.